Seu público o amava. Ele conseguiu uma estrela na calçada da fama de Hollywood, graças aos fãs que arrecadaram fundos para que isso acontecesse. Mas não os fãs de seu papel como Superman, mas os fãs de um filme romântico, de viagens no tempo que o teria como protagonista. Deste filme de culto e desconhecido para muitos, vamos falar neste relatório, sobre isso e muitas outras coisas mais. Vamos ver como. O compromisso com as causas sociais levou este ator a tomar ações tão concretas como viajar para outros países para participar de mobilizações contra a perseguição e a censura. Ou como ele chegaria a apoiar instituições e fundações que acabariam ajudando-o quando a desgraça caísse sobre ele. Falaremos sobre como foi que, quando todos pensaram que ele nunca se recuperaria, que estava derrotado, ele se encarregou de demonstrar que há algo mais poderoso que a Kryptonita, a força de vontade. Vamos vê-lo decolar, salvar vidas, cair, renascer. Nossa aventura de hoje vai nos levar ao exato momento em que nosso herói se consagrou como eterno e viajou para o infinito e além. Coisa que ocorreria em 10 de outubro de 2004, o dia em que Christopher Reeve morreu. Exploração 10, meu primeiro livro, já está disponível em todas as livrarias. Deixo o link aqui embaixo para que você possa adquiri-lo em formato físico e em e-book. Mas antes de continuar, gostaria que me dissessem se viram os filmes de Christopher Reeve e qual é o seu favorito. Não estou falando apenas de Superman, obviamente, mas também de outros. Desta que mencionei no início e que alguns conhecerão e outros não. Se você a conhece, convido você a deixar o nome deste filme aqui embaixo para provar que você é um verdadeiro fã de Christopher Reeve. Leremos todos os comentários e convidamos vocês a sugerirem ideias para futuros vídeos. Agora sim, vamos começar. Superman pode fazer muitas coisas, mas não pode prever o que vai acontecer. Se Christopher Reeve pudesse ver o futuro, teria recusado o convite para participar de um concurso na Virgínia. Como ele não tinha esse poder, ele aceitou, com seu otimismo e energia habituais. Era um concurso de hipismo de salto com obstáculos. Hip era bom em equitação. Quando montava Buck, seu puro sangue sempre deixava todos de boca aberta com seu domínio da situação. No entanto, naquela tarde as coisas não saíram como o homem havia previsto. Naquela tarde ele não teve chances de demonstrar sua elegância ao cavalgar. Naquela tarde as coisas se torceriam de maneira irremediável. Era 27 de maio de 1995 e no firmamento se erguia um sol imponente. Era um dia agradável. Até que o acidente aconteceu, Buck parou abruptamente logo antes de realizar um salto de barra tripla. O público, até alguns segundos atrás entusiasmado, sufocou um grito. Hip foi violentamente arremessado do animal e caiu de cabeça. Após 1 milésimo de segundo de silêncio e presságios terríveis, tudo virou gritos, sirenes e mídia enlouquecida pela notícia. Horas depois, os médicos descobririam que as 2 primeiras vértebras cervicais de Hip haviam se fraturado. As consequências foram que ele ficou tetraplégico e conectado a um respirador artificial. Depois que a família apareceu para acompanhar o ator chocado e atordoado, os médicos deram um terrível desfecho ao diagnóstico. O pior de tudo era que a condição de paralisia era irreversível. Eles realizaram uma cirurgia que permitiu que ele acenasse e movesse a cabeça. Do pescoço para baixo? Nada. O homem que todos tinham visto voar de repente ficou prostrado com apenas 43 anos. Mas não só os acidentes não podem ser previstos, os milagres também não podem ser previstos. E para muitos, o que aconteceu a seguir foi praticamente isso. Mas não vamos nos adiantar. Primeiro, vamos conhecer um pouco mais sobre Reeve. O herói desta história não nasceu em um planeta distante, prestes a explodir, mas no próprio centro de Nova York. No dia 25 de setembro de 1952, e foi batizado como Christopher Dolly Reeve. O que realmente explodiu foi o relacionamento de seus pais, que quando o menino fez 4 anos, decidiram abandonar as disputas constantes e se separar. Depois disso, Christopher e seu irmão mais novo se mudaram para Princeton, onde sua mãe formou uma nova família. Lá, o jovem fez com que todos os olhos se voltassem para ele. Embora seja verdade que ele ganhou grande reputação por seu desempenho em vários esportes, como natação e hóquei no gelo, entre outros, também é verdade que Christopher conseguiu se destacar por algo mais.
Sua figura atlética e sua altura de 1,95 m não só se destacaram vestindo a camisa da equipe esportiva de Princeton, mas também nos palcos. Christopher tinha uma grande sensibilidade para quase qualquer disciplina artística, e logo começou a atuar como assistente do diretor da orquestra do instituto. Além disso, ele cantava em um coral local, onde aprimorava sua voz de barítono, passava horas e horas isolado, aperfeiçoando seus tons. Mas não foi a música que acabou por consagrá-lo, mas a naturalidade com que se atrevia a interpretar os personagens mais difíceis nas aulas de teatro. Aos 15 anos, ele subiu ao palco e soube, ao ouvir os aplausos, que a sua vocação era a atuação. Em 1974, ele foi selecionado para estudar no prestigioso Conservatório de Arte Juilliard. O outro escolhido se tornaria seu melhor amigo, Robin Williams. E, a propósito, tem um vídeo sobre Robin Williams postado neste canal. Se vocês não viram, convido a procurarem como Robin Williams, o dia que o Robin Williams Magnus, e vai aparecer do mesmo jeito. Vou deixar no final para que vocês cliquem e vão assistir. Nesse ano, devido a seu talento inato e postura, Imaculado conseguiu seus primeiros trabalhos na TV. Algumas intervenções em salas reconhecidas e breves papéis em filmes populares. Sua primeira audição para a Broadway não demorou a chegar, e rapidamente o rapaz assumiu o merecido título de jovem promessa. No entanto, apesar de seu currículo nutrido e de que os trabalhos abundavam, o dinheiro continuava sendo escasso em seus bolsos. Esteve prestes a desistir de seus sonhos naqueles dias em que verificava com alguma angústia que o dinheiro não era suficiente para um jantar digno. Então chegou às suas mãos um classificado que mudaria tudo. Estavam fazendo um casting para um novo filme. Era um filme de ação? Era um filme de aventura? Não era Superman. Superman de 1978. Foi uma superprodução cara que contou com um elenco esplêndido. Os resultados? Um sucesso de bilheteria que sobrevoou todos os primeiros lugares por alguns meses. No entanto, o projeto esteve perto de fracassar em mais de uma ocasião. Salkind, um dos produtores do filme, contaria anos depois que a ideia de levar o alter ego de Clark Kent para a tela surgiu depois de ver no cinema o filme do Zorro. Naquele momento, a ideia de fazer um filme sobre alguém disposto a lutar pelo bem foi plantada nele. E que melhor maneira de assumir a tarefa titânica de dar vida a uma nova versão do homem com o S no peito. Ele teve plena consciência desde o início que a chave estava em escolher a pessoa certa para interpretar o kryptoniano. Ele também sabia que isso não seria fácil. Sylvester Stallone foi considerado uma possibilidade. Na verdade, o ator havia mostrado interesse no assunto, mas algo em Salkind dizia que esse não era o caminho certo. A DC Comics aprovou alguns nomes, deu luz verde para Al Pacino, e Dustin Hoffman, Robert Redford e Clint Eastwood foram rejeitados. O que Salkind disse? Que eles não estavam se concentrando o suficiente, que eram boas estrelas, mas não tinham o carisma necessário para aquele papel. Quando estava quase desistindo, um jovem apareceu diante dele. Naquele momento, apesar de ser pouco conhecido, era evidente sua grande autoconfiança. Seu nome era Christopher Reeve Salkind. Ele não hesitou. Não importava que ninguém ainda soubesse seu nome. Ele estava certo de que esse garoto estava destinado a brilhar. Fez ele experimentar o traje azul e a capa vermelha. O produtor ficaria maravilhado. Esse homem, simplesmente, havia nascido para ser o super-homem, embora, para ser sincero, faltava algo. Ganhar peso. Mas Salkind sabia como consertar isso. O fisiculturista inglês David Prowse, que interpretou fisicamente Darth Vader na Guerra das Estrelas de 1977, foi escolhido para treinar Heap, que começou a comer até 6 refeições por dia. Em poucos meses, ele ganhou 18 quilos de músculo. Agora sim, o mundo era dele. O primeiro diretor precisou deixar o projeto devido a dívidas fiscais. Richard Donner então integrou a equipe. Salkind ficou cheio de alegria quando Marlon Brando, que estava no auge de sua carreira com The Godfather e Last Tango in Paris, em 1972, concordou em assumir o papel de Jor-El, o pai biológico do Superman. Porém, de início, ele não facilitou para os produtores do filme. Ele pediu uma fortuna por seus minutos na tela, chegou a fazer sugestões delirantes e mostrou-se relutante em seguir suas falas. Por outro lado, Salkind e sua equipe estavam determinados a fazer as cenas de voo, que eram cruciais para o sucesso do filme, serem o mais realistas possível. Isso acarretou inúmeros problemas e adiamentos em dias inteiros de filmagem. E já sabemos que na indústria do entretenimento tempo é igual a dinheiro.
Contudo, uma pessoa impediu que tudo, apesar do caos, ficasse totalmente fora de controle. Rip não estava apenas totalmente dedicado ao papel de Superman, mas estava disposto a fazer o que fosse necessário para que o filme se tornasse um sucesso. Passou horas pendurado em arneses sem reclamar, foi gentil com a imprensa, apoiou seus colegas quando estes cediam ao estresse e encheu o set de bom humor e piadas. Logo a fama bateria à sua porta. Desculpe, eu disse fama. Eu quis dizer... superfama. Quando nem mesmo teve tempo de projetar seu futuro como ator. Christopher Reeve já estava imerso em Superman 2, cuja repercussão multiplicou a do anterior, e isso gerou Superman 3. Ambas de Richard Lester. Já se comentava naquela época que Christopher Reeve nunca conseguiria se livrar do personagem, que aquele sucesso o enterraria em vida. Assim como aconteceu, por exemplo, com Bela Lugosi com Drácula ou Adam West com Batman, mas isso não foi o que aconteceu. É fato que essa identificação persistiu, mas também é verdade que o ator recusou estrelar vários filmes de sucesso. E, no entanto, não recusou participar do quarto filme do Superman, onde também teve um papel ativo no roteiro e na produção. Simples e diretamente. Rip não tinha nenhum problema em continuar sendo Superman, mas houve um papel fora do heróico que o ator aceitou. Rip deixou sua marca de talento no clássico Em Algum Lugar do Passado, de 1980. Um filme no qual ele interpretou um homem que pode viajar ao passado para se apaixonar por uma mulher que conhece, graças a uma antiga pintura. E aqui precisamos fazer uma pausa para contar algo. O filme tem uma grande particularidade. Gerou um séquito de fãs em comum que na década de 90 fundou um clube que continua se reunindo anualmente. Em diferentes paisagens que foram usadas como locações na ficção, nesses lugares erguem monumentos que prestam homenagens a diferentes cenas e organizam noites temáticas. Esse furor sem precedentes foi o que também o levou, como já contamos, a serem eles os responsáveis por arrecadar dinheiro para que Christopher entrasse na calçada da fama com sua própria estrela. Mas por que Em Algum Lugar do Tempo causou e causa esse furor? Isso permanece um mistério. O que não é um mistério é que anos depois, Rip também atuaria no videoclipe da dupla argentina Pimpinela, despertando o entusiasmo do público latino-americano. Não restavam dúvidas, todos amavam o Christopher. Ele, por sua vez, retribuía o afeto aos seguidores sempre que podia, mas seu coração pertencia a uma única pessoa. 30 de junho de 1987. Enquanto participava do festival de teatro de Williamstown, Rip decidiu ir a uma casa noturna de Massachusetts. Lá, ele ficou deslumbrado com uma cantora, e ao final do show se aproximou dela, que se apresentou como Dana. A mulher inicialmente pensou que o sujeito era um arrogante Christopher, no entanto, ele insistiu e conseguiu um encontro. No encontro, ele deixou claro que não era apenas um ator comprometido com a sétima arte. Havia muito mais nele. Ele contou a Dana que viajou ao Chile para apoiar 80 artistas ameaçados pelos esquadrões da morte de Pinochet, que colaborava com as Olimpíadas Especiais dando palestras para conscientizar sobre os problemas das pessoas com deficiência e que costumava visitar hospitais. Desde 1982 já contribuía com os pioneiros da Fundação Americana de Paralisia. Sem imaginar que 13 anos depois ele teria a mesma condição que aqueles que defendia. Havia humildade em suas palavras, e Dana não pôde evitar se apaixonar. A moça de Nova Jersey e o consagrado ator de Nova York começaram um namoro 5 anos mais tarde. Se casaram. Em 1992 tiveram um filho. Para o casal a vida era linda. Eles se amavam, admiravam e respeitavam. A Dana adorava cavalos e era apaixonada por equitação. Christopher, que já tinha experiência com animais, se aperfeiçoou e se tornou um cavaleiro experiente. Então, um dia o convidaram para participar de um concurso na Virgínia. E é aqui que nossa história retorna. No início, aquele idílio estava prestes a se transformar em um pesadelo. Após o acidente e o diagnóstico conhecido, Rip, cuja mente não sofreu os mesmos danos que seu corpo e em nenhum momento viu sua capacidade cognitiva reduzida, confessou a Dana que acreditava que a melhor opção era uma morte digna. Ela respondeu que respeitaria qualquer decisão que ele tomasse, mas que ele deveria saber que ela não estaria ao seu lado. De um jeito ou de outro, a esperança superou a angústia e a família se empenhou em se adaptar à nova realidade. Um que incluía atenção médica constante, enfermeiros 24 horas por dia e rampas por toda a casa. No início, Christopher estava deprimido e todas as manhãs se perguntava se seria capaz de suportar mais um dia naquele estado.
Aos poucos, como tudo em sua vida, sua perseverança prevaleceu. Ele aceitou sem reclamar o mau momento e decidiu que não só queria viver, mas retomar sua vida exatamente onde a havia deixado. Ele redobrou seus investimentos para ajudar as fundações dedicadas à paralisia e voltou às suas paixões, determinado a mostrar que nada iria detê-lo. Em 1996, o ator compareceu ao Oscar com seu respirador artificial em uma cadeira de rodas. Após uma prolongada e emocionante ovação dos presentes, ele começou seu discurso com uma piada de humor negro. Em seguida, ele enfatizou o poder do cinema para combater injustiças e mudar a realidade de muitos. Posteriormente, estreou na direção em um telefilme que abordava com coragem o tema da síndrome da imunodeficiência adquirida. No ano seguinte, reapareceria como ator em A Janela da Frente, de Jeff Blashner, uma nova versão do thriller de Alfred Hitchcock, Janela Indiscreta. Também escreveu a biografia Still Me, cuja transcrição para disco lhe rendeu o Grammy, de melhor álbum falado de 1999. Criou por essa época a The Christopher Reeve Foundation, uma fundação que conseguiu arrecadar mais de 130 milhões de dólares destinados à pesquisa de diferentes tratamentos para melhorar a qualidade de vida de pelo menos 100 mil pessoas. Percorreu o mundo para se encontrar com cientistas, representantes públicos, empresários e filantropos. Em 2002, e depois de incontáveis horas de fisioterapia, conseguiu movimentar seus dedos e recuperar certa sensibilidade ao toque. Os médicos se surpreendiam com esses pequenos grandes progressos, até disseram que aquilo beirava o milagroso. Em 2004. No entanto, quando parecia que o pior havia sido superado, sua saúde voltaria a se complicar. Em 10 de outubro de 2004, Hippie faleceu depois de sofrer um ataque cardíaco. Suas cinzas foram espalhadas ao vento para que ele voasse uma última vez. Dana continuou com a fundação até 9 de agosto de 2005, quando foi diagnosticada com câncer de pulmão. Ela morreria um ano depois? Parecia que os amantes estavam destinados a não passar muito tempo separados. O filho do casal escreveu uma carta para si mesmo no dia em que perdeu sua mãe. Uma carta que dizia algo assim: "Tenho 2 notícias para você. A má notícia é que você está no ponto mais baixo da sua vida após dizer adeus à sua mãe. Ela faleceu como seu pai. Mas aqui vai a boa notícia. É o ponto mais baixo em que você pode estar. Não há outro lugar para ir senão para cima, e é para lá que você está indo." O mesmo filho comemoraria emocionado em 2018 ao descobrir que Jared Chinook, um estudante que ficou paraplégico em 2013, entrou para a história da medicina ao caminhar 100 metros com a ajuda de um andador e um tratamento pioneiro. Nesse mesmo ano, um grupo de neurocirurgiões da Universidade de Louisville publicou que 2 de seus pacientes paraplégicos haviam conseguido dar alguns passos, graças às sessões de reabilitação e estimulação elétrica contínua. Aquilo também era o legado de seu pai. Hoje em dia, pensa-se em Christopher como alguém que conseguiu ser mais forte que o próprio Homem de Aço que o tornou famoso. Superman, afinal, contava com habilidades especiais graças à sua origem extraterrestre. Hippie, por sua vez, não era mais que um simples humano, mas um humano com uma filosofia muito clara. Em uma entrevista ele disse: "Muitos dos nossos sonhos no início parecem impossíveis, depois parecem improváveis, mas quando invocamos a vontade, eles se tornam inevitáveis." O destino o havia colocado à prova e ele não havia desistido. Ele pôde desfrutar de sua profissão e família até o fim da vida, sem que seu estado o limitasse. Ele escreveu roteiros, participou de eventos e ensinou seu filho a andar de bicicleta. E embora seja verdade que ele nos deixou muito cedo, também é verdade que ele viveu intensamente esses 52 anos. E foram suficientes para que ele deixasse uma marca indelével no mundo em que teve que habitar. Um mundo que talvez ele não tenha salvo, mas ao qual concedeu algo mais maravilhoso que a salvação: a certeza de que tudo pode ser alcançado se alguém estiver disposto a lutar. E essa foi a história de Christopher Reeve. Espero que tenham se interessado. Comentem aqui embaixo. O que você achou dos filmes do Superman estrelados por Christopher Reeve? Qual é o seu Superman favorito, já que estamos falando deste super-herói? E qualquer informação extra que possam fornecer aqui embaixo, vou deixar alguns vídeos aqui para que continuem a maratona. Convido vocês a sugerirem temas para futuros vídeos. Sem mais, me despeço. Meu nome é Magnus Mephisto e isso foi El Dia Que.